O mercado de trabalho está cada vez mais concorrido e o profissional precisa se garantir nesse mercado. E para conversar comigo sobre isso, nós convidamos o professor Renato Pondur, professor de Publicidade e Propaganda, para conversar com a gente aqui no Você no Mercado. Obrigada, professor, por ter aceito o nosso convite. Fala um pouquinho mais sobre você, pessoal. Bom, eu sou formado em comunicação, habilitação e publicidade. Atuo aí na área de produção audiovisual, produzindo o que o pessoal chama hoje de conteúdo, né? Já há mais de 25 anos. Focado mais na área de animação, de computação gráfica, de motion. E sou especializado em cinema, documentário, tenho mestrado em educação. Que super carreira, professor. O pessoal vai adorar, então, o nosso bate-papo hoje. Legal. E para falar sobre esse assunto de competitividade, o que o pessoal precisa fazer para garantir esse espaço de sucesso no mercado? Então, eu acho assim, são 25 anos que eu já trabalho, então eu já passei por várias fases, assim, desde as experiências iniciais, das descobertas, e agora eu tô meio que, parece até como um papo de velho e tal, mas eu tô bem numa fase assim que eu consigo enxergar várias coisas dentro desse mercado, né? E aí eu vou te falar assim que não tem uma receita, né? Chegar e falar assim, olha, para você ter sucesso, você tem que ser assim, assim, assado, fazer isso, aquilo. Não tem uma fórmula. O que eu acho que tem, assim, que eu vejo muito e que me ajuda bastante na minha profissão, são algumas coisas básicas, assim, né? Tipo, primeira coisa, ser ético, né? Eu vou dar um exemplo quando eu falo ser ético. Eu cheguei a trabalhar uma vez em 2 campanhas para 2 padarias concorrentes. Elas estavam lançando festivais de gastronomia na mesma época. E eu trabalhei atendendo 2 agências diferentes. As agências atendia uma padaria, outra, né? Então eu sabia basicamente todas as estratégias que uma padaria o cliente estava usando e a outra também, né? E eu tinha contato com os clientes e tal, e assim, jamais eu cheguei e comentei alguma coisa. Aliás, jamais, assim, a única vez que eu comentei foi antes de começar o trabalho, eu deixei bem claro para as 2 agências, né, para os clientes, falei assim, olha, eu estou trabalhando também com o outro cliente na produção, né, terceirizada e tal. Mas nunca, em nenhuma conversa, em nenhum momento, eu cheguei a passar informação, sabe? Ou comentar qualquer tipo de coisa de um ou de outro. Então, foi interessante até ver como que as 2 caminhavam, né? E eu no meio desse fogo cruzado, né? Então, quando eu falo de ser ético, é isso. Você ter esse senso de saber se colocar no mercado, sabe? Respeitando as ações de cada cliente, né? Além da ética, assim, responsabilidade, proatividade e, assim, atualização também, né? Nosso mercado de comunicação toda hora tá mudando. Eu falei de 25 anos, aí falei, nossa, o cara é um dinossauro. Cara, eu me sinto como se eu tivesse igual todo mundo, assim, sabe? Aprendendo, porque todo mês, todo ano, todo semestre tem uma coisa nova, você tem que estudar, tem que aprender. Então, assim, e aí você vai trilhando o seu próprio caminho, né? Eu nunca gostei de falar assim, olha, comigo eu fiz assim, assado. Até porque comigo eu nunca tracei nada. Tipo assim, professor mesmo, eu nunca imaginei na minha vida que eu ia dar uma aula. Tem até um negócio engraçado que eu conto. Conta, professor, conta. Que eu costumo contar quando me perguntam, então... Porque assim, tem alguns alunos, até a semana passada teve um aluno que estava se formando, ele quis conversar comigo, Pandur, como é que eu faço para dar aula e tal, né? Pedindo essas receitas de bolo. Falei, o básico, né, faz especialização, mestrado, cria um network e tudo mais. Como é que foi com você? Falei, cara, todo aluno de faculdade, no último ano, eu não vou falar mentira aqui, é verdade, mas você já tá meio saturado, você quer se formar e quer entrar logo no mercado, quer trabalhar, último ano é igual para todo mundo, e para mim não foi diferente, eu não aguentava mais entrar na faculdade, né? E eu lembro que quando eu me formei, eu pisei com o pé direito fora da faculdade, eu olhei para trás e falei, cara, nunca mais eu quero voltar aqui, nunca mais, cara, né? Né? Eu já trabalhava no mercado já, né? Então, assim, eu tava bem cansado e tal. Aí, na mesma semana, o supervisor da época aqui me convidou para dar essa aula de monitor de criação. Ele falou, você foi bem e tal, no seu TCC e tal.
nas aulas você também mandava bem, tá? Você não quer ver essa experiência? Eu falei, beleza, vou, né? Aí eu falei, vou 6 meses, né, pra ver o que é. Tipo, pro cara que falou que nunca mais queria voltar, eu tô dando 20 anos já. Aceitou uma oportunidade que nunca esperou que ia receber, nunca esperei, assim, 6 meses, aí depois de 1 ano eu já tava com 2, 3 disciplinas, e aí foi. Faz 20 anos que eu dou aula e faz 20 anos que todo dia eu piso aqui na faculdade. Então é o que eu tô te falando, não tem uma receita, né, cara? Não tem um negócio assim. Você tem que meio que seguir um pouco o que você pensa, os seus instintos também e o que você quer, né? Na época era uma experiência que eu queria vivenciar, levou, e aí ela me levou para um outro caminho que eu jamais imaginava, né? Então a gente sabe, assim, que o profissional ele precisa ser ético, ter suas responsabilidades e a criatividade também conta bastante, né, professor? É um ponto forte, não é? Conta, assim, quando a gente fala até em criatividade, muita gente imagina dentro da área de comunicação, né, o cara que faz uma peça de um anúncio criativo, mas não, você tem que ter criatividade para montar estratégias de comunicação, pensar em uma ideia e como que ela pode se comportar dentro de uma área audiovisual, dentro de uma área impressa, dentro da área digital. Então, a criação ela é importante pra caramba dentro da nossa área, né? Já dei aula de criação, então você também tem umas metodologias, tem uns esqueminhas lá que você mostra para os alunos como estimular a criatividade, né? E eu acho que, assim, não só para comunicação, eu tenho uma coisa engraçada que minha família, minha esposa e meu filho sofrem um pouco. Eu nunca faço o mesmo caminho quando eu vou para os mesmos lugares, né? Por que isso, né? Porque isso, de certa forma, estimula eu enxergar coisas diferentes, né? Eu tô falando de rua, né? Que é um negócio tão banal, mas de repente numa rua você vê uma casa que tem uma arquitetura diferente, você vê pessoas diferentes, você vê carros diferentes, você vê árvores diferentes, coisas diferentes, entendeu? Então, quando fala em criatividade, às vezes tem umas coisinhas bem básicas, assim, que eu costumo fazer diariamente, que ajuda a estimular a criatividade. Eu vou dar um exemplo aqui, às vezes na faculdade até a hora do intervalo, aí às vezes eu comer alguma coisinha ali, então o pessoal tá lá, né, conversando e tal, geralmente eu sento num canto, como lá meu salgadinho, meu suco, e eu fico olhando, cara, eu fico observando, e é muito engraçado, porque você vê vários storytellings acontecendo ali, então eu já vi coisas tão engraçadas, que tipo assim, tá duas meninas conversando na mesa, aí tem um cara que tá lá longe, ele tá olhando assim, aí de repente ele dá uma disfarçada, ele vai, chega na mesa, aí ele começa a conversar, aí ele direciona a conversa pra uma menina e fala, esse cara tá tentando, né, se aproximar dessa guria e tal. Então você vai vendo, assim, comportamento, sabe, de pessoas. E eu dava aula no curso de jogos também, e eu falava muito isso pro pessoal. Eu falava, gente, às vezes vocês conseguem construir personagens de games olhando seus colegas de classe. Tipo assim, todo mundo tem um estereótipo, um arquétipo, assim, sabe? Então você não precisa muito, assim, para ser criativo. Você precisa ser um cara observador e fazer alguns exercícios que ajudam também a estimular a criatividade, né? E dentro do mercado de comunicação é fundamental que você tem esse tipo de comportamento, né? Eu, por exemplo, sou tímido, né, pra caramba. Mas eu sou observador. Eu chego no lugar, eu falo menos e observo mais. Isso me ajuda bastante também na minha profissão, né? De certa forma. E para essa área, então, professor, essa questão de mudanças, estar aberto para mudanças, para as atualizações é importante também, não é? Porque está sempre mudando tudo, não é? Como o senhor mesmo falou. Dessa minha vivência, eu trabalhei 16 anos na TV Fronteira, que é uma afiliada da Rede Globo, né? Na verdade, a minha escola foi lá, assim. Eu comecei a trabalhar... Eu sou formado em eletrônica, pra você ter uma ideia, né? Nossa. E aí eu entrei na TV Fronteira como técnico de estúdio, então eu aprendi tudo sobre câmera, iluminação, manutenção, gravação, toda a parte técnica da coisa. E aí, quando começou a implementar a parte digital... entrar os computadores, isso foi lá em 96, né? Alguns de vocês não tinham nascido ainda, né? Existia uma época que não tinha internet, computador, né? E aí, quando começou essa época digital, eu lembro que eu fazia muito desenho num programinha chamado Paintbrush, né? Um basicão do Windows aí. E o meu supervisor, ele viu fazer aqueles desenhos e estava abrindo um setor de produção comercial na TV. Ele falou, cara, por que você não vai para lá? E, de novo, né, eu não tinha nada planejado, eu sou formado em eletrônica e minha vida era focada para seguir como técnico em eletrônica. Falei, vou.
Cara, eu ganhava menos, trabalhava muito mais, mas era algo que me agradava, assim, né? Então, aí eu aprendi muita coisa, assim, na parte de produção. Só para resumir a história, eu fiquei 16 anos trabalhando lá, então toda a minha experiência, assim, em várias áreas, não só de programa, de equipamento, né? Ela tipo assim, de convivência com outras pessoas também, com outros departamentos, como se comportar em uma empresa do porte de uma Globo, né? E tinha um negócio legal lá, que é o famoso padrão Globo de qualidade, isso realmente existe. Existe. E eu acho muito legal, porque eu fui criado nisso aí, sabe? Eu não tô colocando nada ideológico aqui não, tá, gente? Eu tô falando de parte técnica, né? Então, assim, lá você fazia uma vinheta ou um programa, você editava um programa, você editava, você assistia. Você gravava numa fita, você assistia para ver se tinha algum erro. Passava pro cara do mestre, o cara do mestre assistia para ver se tinha mais algum erro. Então, assim, era tudo uma vistoria minuciosa de tudo que você fazia. Então, eu aprendi muita coisa nesse sentido, né? De ser bem minucioso e bem preciso no que eu faço. E a Globo, ela tem um padrão, né? Tinha, pelo menos até um tempo atrás, aquela coisa mais metalizada, vitrificada. E como eu trabalhava na área de computação gráfica, eu fiz muitas vinhetas desse estilo. Só que, como a gente estava falando aqui, as coisas foram evoluindo, né? Então, outros estilos, outras estéticas, o motion graphics, né? Tipo 2D, estava um tempo atrás, estava surgindo de uma forma muito intensa, e eu não conseguia aplicar isso na Globo, porque não era a estética que eles usavam. E eu me senti muito limitado. Eu tô falando isso porque isso para mim foi um ponto de virada, assim, na minha profissão. E eu saí da TV. Por outras coisas também, que eu já estava meio saturado, queria viver outras experiências, abri uma empresa de mídia indoor com um amigo meu, já tinha um estúdio em casa e já fazia trabalhos também para outros clientes, então já dava aula, então tinha muita coisa, né? E a TV, ela deixou de ser essa escola e começou a ser um peso. Eu lembro que uma das coisas chaves foi justamente essa. Eu falei assim, cara, se eu continuar aqui, eu vou ficar mais 10, 15, 20 anos fazendo sempre essas mesmas coisas e eu não consigo estudar outras coisas diferentes. Então, quando eu saí da TV, muita gente falou, você é louco, você vai te deixar Globo, né? Eu falei, não, ninguém entende muito isso, né? Mas foi uma das melhores coisas que eu fiz, porque eu pude estudar muito essa parte de motion, de 2D, e daí pra frente até hoje, né, eu estudo. Então, foi uma estética que eu sabia técnicas de animação, mas a estética era muito enlatada ali naquele padrão que eu trabalhava. Então, assim, a gente tem que estudar sempre, né? Uma outra coisa, assim, eu lembro que um aluno meu desenha pra caramba, a gente é amigo até hoje, assim, e ele começou a desenhar com... Eu desenho, assim, né, modesto, assim, não tão bem, mas eu desenho no papel e tal. E esse aluno meu vinha com os desenhos digitais e eu ficava alucinado. Só que, além disso, eu falei, cara, como que você faz isso, né? E ele começou a me mostrar, eu abro o Photoshop, uso o pincel, compro uma tabletzinha. E eu comecei, assim, muito por conta dele, falar, cara, se ele consegue fazer, eu consigo também. Então, estudar ilustração digital também, que é uma das coisas que eu gosto de fazer muito hoje, assim, né? Então, é importante você estar ligado dentro da sua área de trabalho. Por exemplo, por que você aprendeu ilustração digital? Porque você gosta? Mas eu uso muito no meu trabalho também, entendeu? Então, você vai vendo essas coisas, né? Você fala assim, isso aqui é uma coisa que eu preciso aprender porque eu posso usar aqui também, né? Então, só para fechar a ideia de aprender, que eu acho que é legal e importante falar também, como eu falei, eu sou meio que um dinossaurozinho aí, né? Então, eu aprendi com livros, né? Nessa época lá atrás. E hoje a gente tem, cara, muita coisa no YouTube, muita informação, tudo que você quer aprender, você aprende. Por exemplo, agora eu estou aprendendo sobre mixagem de áudio. Eu montei um aquário, sem nunca ter montado um aquário, vendo vídeos no YouTube. No YouTube. Não é? Então eu aprendo muita coisa por lá. Só que aí é a dica que eu acho que vale muito. Quer aprender um assunto? Cara, você vai entrar no YouTube e você vai ter lá 50 mil vídeos sobre aquele assunto. O que acontece hoje que eu vejo? A molecada vê um vídeo, 2, desiste, porque tem muito, não consegue ver. Então, por exemplo, mixagem de áudio, cara, tem muita coisa. Então, se você for, eu quero aprender mixagem de áudio, você não aprende. Quais são os primeiros passos da mixagem? Gravação de instrumentos. Então, eu vou lá ver videozinhos, gravações de instrumentos. Eu vou separando numa pastinha. Aí, qual que é o segundo passo? Ajuste de frequência. Qual o terceiro passo? Limpeza. Qual o outro passo? Plugins. Qual o último passo? Masterização. Então, separa por passos as coisas que você quer aprender, pesquisa os principais vídeos que você quer, daqueles milhões,
e você vai meio que criando uma estrutura de aprendizagem, assim, sabe? E eu faço muito isso em tudo, né? Vou montar um aquário, tá? Quais são os erros do aquário? Aí você vai ver... Então, você vai estruturando, né, o que você quer aprender, e aí você não fica refém dos 50 milhões de vídeos, e aí te motiva, que você fala, cara... Aí depois que você aprende aquela estrutura, vai ter outros vídeos que vai te ensinar outras coisas, aí você vai vendo. Mas o basicão lá você já tem estruturado, né? Então, acho que isso é uma dica para quem tem esse... Todos nós temos, né? Esses canais do YouTube e tal, que ensinam, mas que eles não são filtrados, né? Até essa galera que monta curso, que é puta onda aí, né? Aprenda em 30 dias. Tal. É exatamente isso que esses caras fazem. Eles pegam, tipo, um monte de informação, eles separam as principais informações que você precisa saber para aprender determinada coisa e vende. Né? Então, assim, ou você compra um curso que o cara já fez isso, ou mesmo você faz. Que é o que eu acabei de falar. Você pesquisa, filtra o que você quer e monta você mesmo o seu curso aí sem pagar nada, né? Tá aí, o negócio tá tudo de graça, né? Só que tem que ter esse olhar, né? Isso tudo é um exemplo, professor. Nossa, tá mostrando muito bem a sua carreira. O pessoal ter uma noção de como é importante estar sempre aberto, né? Para receber as mudanças, procurar sempre estar identificando aonde é que tem a hora de mudar, não é? E considerando o olhar do empregador, o que ele leva em consideração? Você consegue, depois de toda essa experiência de vida que o senhor tem até hoje, assim, o que considera, assim, o empregador? Então, assim, pelo que eu observo também, é lógico que o cara ter conhecimento na área que ele vai buscar uma atividade é básico, né? Uhum. Mas assim, basicamente eu vou voltar lá no começo, né? Tem que ser, isso é uma coisa que todo mundo fala, proativo, né? Mas é verdade, cara, você tem que ter uma proatividade. Você tem, voltando no que eu comecei a falar, qual a receita, né? Que não tem, mas o que o empregador busca é o cara que é comprometido, é responsável, é um cara que tem ética. Porque, assim, ferramenta, eu costumo falar isso muito para meus alunos, cara, é o que eu acabei de falar. Eu dou aula de produção audiovisual, por exemplo. Primeira coisa que eu falo para eles, você vai aprender a editar no Adobe Premiere? Vai. Mas tem muita coisa muito mais importante antes disso, sabe? Linguagem cinematográfica, estética do audiovisual, como trabalhar som com vídeo, que são técnicas que são importantes para você lá depois, na hora que você estiver editando, usar. Porque editar um vídeo, todo mundo aprende no YouTube, como eu acabei de falar. Não é um diferencial. Então, assim, o cara que vai empregar alguém, eu acho que ele busca principalmente isso, se o cara tem essa proatividade, se ele é responsável, se ele é um cara que tem vontade. Porque o resto, ele sabe que se tiver isso, ele vai se ele quiser realmente aprender, ele vai aprender. E uma coisa legal também, que isso eu vejo bastante, eu uso muito isso no meu dia a dia, eu acho que se fosse falar uma coisa principal, eu falaria isso. Resolver problema. Cara que está na área de comunicação e não quer resolver problema, desiste, vai para outra área, porque não é a realidade. Comunicação é resolver problema. Então, assim, se tem um cliente que tem uma demanda, ele já, daí é basicamente um problema que você tem que resolver. Quando eu falo problema, não é no sentido assim, vou ter que fazer um VT pro cara lá. Não, é uma necessidade dele. E aí, quando eu falo problema, é assim, tem algum problema com locução? Tem algum problema com take de vídeo que você tem que editar? Não vai encher o saco do cara com isso. Você vai resolver, entendeu? Uhum. Então, se você não conseguir, depois de 200 milhões de vezes de tentativas e tal, aí você dialoga com o cara e fala, cara, aconteceu isso, aquilo, eu não consegui resolver, vamos tentar uma outra forma e tal. Então, assim, empresa, cliente, ninguém quer ter problema quando te dá um trabalho, entendeu? Então, o cara que resolve problema, te entrega aquele negócio já bonitinho, cara, ele vai olhar para aquilo e falar, putz, cara, esse cara, ele não olha só para o que você fez de produto, ele olha o todo. E aí vai criando o lance da carreira que você estava me perguntando, né, da receita. Então, tudo isso faz parte de um como. Então, assim, resolve problema sem ficar chiando, xingando, né? É difícil falar isso para quem está começando? Porque eu já passei isso. Mas hoje eu já vejo isso até de uma forma engraçada, e eu tento até minimizar esses problemas, né? Justamente por isso, que eu já vejo que tem algum problema em alguma produção, eu tento resolver já para não evitar coisas lá na frente, né? É aquele famoso vivendo e aprendendo, né, professor? Exatamente, né? É experiência. E para a gente começar a seguir a linha, assim, para encerrar,
quer deixar alguma dica mais específica, uma deixa para esse pessoal que está entrando para o mercado agora ou está tentando subir, conquistar mais espaço, um sucesso aí na carreira? Então, né? Conquistar depois de tanta coisa falada. Cara, assim, é o que eu te falei. Se for baseado na minha experiência, no meu modo de pensar a vida, e aí entra várias questões, assim, até de jeito de viver, de modos de olhar a vida, eu falaria assim, não tenta buscar sucesso, porque é uma baita perda de tempo, assim, sabe? Se você for bom no que você faz, se você se dedicar, se você tiver vontade de aprender, isso vai vir naturalmente. Então, naturalmente. Eu acho que a coisa não é você olhar lá na frente e falar, eu quero ser assim, assim, assado. Lógico que é legal você ter um objetivo, né? Não tô falando assim, vai vivendo aí torta direita. Não, tem um objetivo e tal, mas não fica preso a isso também, né? E é o que a gente tava conversando, assim, né? Tipo, não deixa o trabalho também tomar conta da sua vida, sabe? É o lance da criatividade que eu tava falando. Tipo assim, eu tenho 43 anos, 44, acho, não lembro agora. Eu tenho uma banda de rock, né? Ai, que legal. Que me ajuda pra caramba, assim, a entender outras pessoas. Porque quando você tem uma banda, você tá falando de música, e você tá falando de criação. E você tá falando de criação, uma banda não é só você, são várias pessoas, né? Uhum. Aliás, quem quiser ver, banda Média 7. Isso aí, galera. No canal do YouTube, entra lá, precisa de bastante inscritos lá. A gente tá com uns projetos legais de trabalho autoral. Fazer outras coisas que te diverte, entendeu? Que, igual eu tava falando assim, ajuda eu a conhecer outras pessoas, a entender como eu sou e como o outro é também. Isso ajuda muito no mercado de trabalho também. Eu tô falando da banda, que é um universo, um micro-universo, mas que tá presente em todos os outros universos também, né? Então, se você trabalha em equipe, você tem que entender que nem todo mundo é igual a você, né? Eu sou virginiano, cara, eu sou chato pra caramba, assim, eu sou meticuloso, e eu já sofri muito com isso, dentro até da banda mesmo, porque eu sou aquele cara que fala, esta nota está errada, sabe? Uhum. E aí eu fui ver que, cara, que bobeira isso, mas você tem que se divertir, né? Então você vai aprendendo coisas, fazendo coisas diferentes, né? Assim, não fica muito preso a sucesso, Cara, vai vivendo a sua vida, vai buscando coisas que você quer aprender, a tal da zona de conforto, né? Também. Eu li um artigo recentemente que eu falei, cara, como isso é verdade, né? Porque, assim, isso é um papo de coach, assim, né, cara? Saia da sua zona de conforto e tal. Cara, que zona de conforto que a gente vive? É verdade. Né? E esse texto falava isso, né? Onde esse coach, onde esse cara que fala isso tá vivendo? Que mundo que a gente vive que a gente tá numa zona de conforto? Cara, a gente não tá numa zona de conforto. Então, se você já não tá numa zona de conforto, você ainda vai buscar uma saia da sua zona de conforto? Não, cara, eu quero buscar a zona de conforto. Só que assim, a zona de conforto não é ficar parado vivendo só aquilo. É o que eu te falei, você tá dentro, você escolheu uma área, quer atuar nela, cara, é a sua zona de conforto, é o que você gosta de fazer. Mas aí, beleza, você vai buscando aprender um pouco aqui, um pouco ali, faz uma coisa diferente aqui, faz uma outra coisa completamente diferente do outro lado, e vai vivendo desse jeito, sabe? Então, é o que eu falo, assim, hoje eu não tenho uma meta, assim, que fala assim, eu quero... Na verdade, eu quero morar na praia quando eu me aposentar, essa é a minha meta, morar em João Pessoa. Mas, assim, enquanto isso, eu vou vivendo minha vida, entendeu? Não tem regras, assim, sabe? Eu não gosto de falar de regras, eu não gosto de falar tem que ser assim, busque esse objetivo. Para isso, você tem que... Outra coisa que todo mundo fala, né? Você usa madrugada para quê? Pra dormir, óbvio, pra descansar, pra namorar, né? Porque são coisas que você precisa fazer, né, cara? Então, tem muita gente que me conhece que acha que eu sou um puta workaholic, assim, trabalho pra caramba. Eu trabalho muito mesmo, né? Mas como eu trabalho em casa, principalmente no meu estúdio, eu tenho um jeito de gerenciar um tempo que me permite fazer várias outras coisas, entendeu? E às vezes até mais do que trabalho. E aí é o que eu te falei, como eu tenho muito tempo de experiência, às vezes o que o cara demora 2 horas pra fazer, eu faço em 15 minutos. Não porque eu sou um extraterrestre, mas porque eu já tenho, 20 anos fazendo aquela coisa, prática, entendeu? né? E a prática. Então, isso me permite também a viver outras coisas. Então, é o que eu te falei. Viva a sua vida aí, vai criando a sua experiência, não tem uma receita de bolo, vai buscando aprender dentro da sua área, mas vive também, viva, né? Viva. Que show, professor, que aula! Tenho certeza que
tudo que o senhor falou ajudou pra caramba o pessoal. O senhor não, você, tudo que você falou ajudou pra caramba o pessoal. E eu quero agradecer muito o fato de ter aceito o nosso convite de estar aqui compartilhando todas essas experiências com a gente. Tenho certeza que clareou muitas mentes por aí. Obrigada mais uma vez, viu, professor? E a gente se encontra pelos corredores aqui da faculdade. Isso aí. E é isso aí, pessoal. Você no Mercado fica por aqui. Espero que tenham gostado. Compartilha com os amigos, comenta. E a gente se vê no próximo vídeo. Combinado? Até a próxima!